Olá, nós estamos aqui num Gazine. Esse é o Gazine de dezembro, provavelmente vai ser o último do ano. Talvez eu faça mais algum, mas eu ainda não sei, né? Hoje é dia 10 de dezembro de 2021. Bem, nesse Gazine eu quero falar da fanzinada que ocorreu no dia 27 de novembro, das 13 horas às 17 horas, mas acabou se estendendo um pouco mais, num prédio da rua Ouvidor 63, na cidade de São Paulo, SP. É um prédio de ocupação. Eu li rapidamente sobre isso. Há muitos prédios de ocupação em São Paulo, prédios que foram leiloados, que enfim são do governo. Não me recordo agora se especificamente todos são do governo da cidade de São Paulo e ou do estado de São Paulo, né? Mas alguns estão ocupados. E as pessoas que ocupam, algumas em meio a elas são estrangeiras. E essa ocupação ela não é uma ocupação caótica, não. Ela é uma ocupação organizada. Há muita gente que não há moradia e aí eles acabam se estabelecendo nesses prédios que estão de certa maneira abandonados e acabam tendo também um advogado para, enfim, fazer uma contraparte ao governo, né, que obviamente quer que eles saiam, né? Mas eles estão lá ocupando, há energia elétrica, enfim, há um certo funcionamento ali. Óbvio que sem o elevador, né? Mas há um trabalho. Quer dizer, há uma energia elétrica, mas não há elevador. Eu ainda não me perguntei muito bem, mas provavelmente por falta de assistência técnica, né? Mas enfim, o prédio é ocupado e ele é todo ilustrado por dentro e por fora. Isso é incrível. Na verdade, obviamente que no sistema privado, no sistema capitalista em que vivemos, é algo que deporia contra, né? O prédio não pertence a essas pessoas. Porém, se a gente estabelecer que o governo, que o sistema governamental em todos os níveis, do federal, do estadual ao municipal, não provém ao cidadão de acordo com o que diz a Constituição Federal, né? De acordo com os seus direitos de terem um mínimo, então aí existe uma querela, uma luta entre esse sistema e essas pessoas que precisam viver, né? Enfim, tirando isso do arco da discussão agora, eu vou me centrar e focar no que eu presenciei na fanzinada, que foi organizada pelo Roger Beat Jesus. Ele trabalha com fanzines, ele dá cursos, dá oficinas, ele produz fanzines, e com a Tina Kurtz, a idealizadora da fanzinada. Então eles se juntaram e reiniciaram a primeira fanzinada dentro e pós-pandemia. Ainda estamos na pandemia, ela está decrescendo, embora esteja voltando agora em outros países e até no Brasil com a nova variante mais complexa, a Omicron. Mas enfim, ela retornou rapidamente agora em novembro. Havia lá álcool, havia lá máscaras, nós usamos, havia um certo distanciamento, não havia uma aglomeração. E o prédio ele teve em alguns andares eventos acontecendo como se fossem eventos culturais, né? Então no segundo andar foi a fanzinada, que depois no oitavo andar, depois nós subimos o prédio inteiro e eu vou mostrar fotos para vocês do evento. Nessa fanzinada eu doei alguns fanzines meus, troquei também. Havia fanzineiros e fanzineiras lá expondo, um de Minas Gerais. Havia a Andrea, que é uma fanzineira que está fazendo seus fanzines. Ela tem a baixa visão e ela consegue trabalhar os fanzines com vários temas, inclusive de inclusão. Isso é muito interessante, né? A Regi Munhoz. Havia várias fanzineiras lá e foi muito rica essa troca. Então eu vou mostrar para vocês as fotos do evento. Eu quero mais fazer essa amostragem para vocês entenderem. Para mim foi uma surpresa muito grande, agradável e necessária. Esse prédio com essas pessoas trabalhando comunitariamente, trabalhando de forma que mantenham vivo o prédio. E lá no último andar em cima há uma espécie de jardim com algumas plantas. Eles trabalham ali dentro para manter o prédio, para manter a civilidade, né, para manter a comunhão e organização. Então há de se discutir todas essas questões
atuais contemporâneas em que os sistemas faliram, todos, comunismo, socialismo, capitalismo, todos, na minha concepção, faliram. Agora, os piores são os ditatoriais. Eu nem vou discutir isso agora. Para mim, qualquer um é ditatorial. Mas os mais ditatoriais realmente têm sido os ditos comunistas socialistas ditatoriais. Eu estou me referindo a ditaduras. Agora, o capitalismo também é uma ditadura. E ele também tem entranhado a ele pessoas que querem ditaduras por não perceberem o que é isso, né? Mas o próprio sistema capitalista é ditatorial. Esse prédio, que é um dos exemplos de prédios de ocupação, é um modelo disso. Ele está lá, sem ninguém, e ninguém pode usar. Há uma ditadura do poder e da privação, do privado, do privativo. Claro, mas não só isso. O próprio governo também pode ser ditador em várias instâncias e vários níveis, né? Houve a ditadura da década de 60 e 70 no Brasil, assim como na Argentina foi até pior. Mataram um quadrinista famoso argentino e sua família, praticamente quase todos sua família mataram suas filhas. Aqui no Brasil, vários se exilaram, né? Dizer que não houve ditadura, quem diz isso é porque não tem discernimento dessas questões. Vive num mundo à parte e não percebe, não há sensibilidade humana fraterna, não há empatia, não percebe o outro. E querer a ditadura é pior ainda. Querer que alguém dite regras e te coíba e te proíba de ter liberdade de expressão e também de ter o material que lhe é necessário é ditadura. É alguém se sobrepondo a você. Bom, enfim, esse é um diálogo e essa é uma discussão que eu não queria nem trazer aqui, mas esse prédio é um exemplo de como as pessoas estão tentando se desvencilhar de sistemas que não deram certo e elas, fugindo por áreas, fluindo por áreas como a água flui, tentam refazer a realidade de outra maneira. E esse evento da fanzinada e esse prédio e essas pessoas me mostraram isso, me sensibilizaram a isso e me fizeram ter muita vontade de fazer esse Gazini. Vamos lá então, eu quero abrir aqui para vocês para fazer essa amostragem, né? Já que eu falei muito aqui, já perdi um tempão falando em vez de mostrar para vocês o que eu queria. Então aqui está o cartaz, né, da fanzinada, né? Eu quero mostrar para vocês também, aqui nós temos o Facebook, as fotos, né? Então é bem interessante, as fotos foram tiradas pelo Celso, o esposo da Tina Kurtz. Aqui está a Tina com a filha dela, a Valentina esteve lá, ela esteve também desenhando. E aqui tem algumas fotos do prédio. Essas fotos foram tiradas nas locações internas, né, no interior do edifício. Aqui é o exterior, uma parte do exterior dele, né? E vocês podem ver que ele é todo trabalhado artisticamente, porque há uma ocupação desses artistas, dessas pessoas que têm a sensibilidade e que precisam ter a vivência e a providência e a sobrevivência diária delas, né? Então é esse o prédio. Aqui estão algumas pessoas, eu não estava no início, então algumas eu não vi, acabei chegando depois das 16 horas, né? Mas nós subimos depois do segundo ao oitavo, até o 12º, se eu não me engano, andar, e onde tem um platô, uma área externa, né, em cima, e aqui tem alguns fanzines, né, para vocês verem. Então essas são as fotos que foram tiradas, né, do início. Então aqui temos várias fotos interessantes. A exposição, que começou a cada vez ter mais fanzines, né, e tinha uma caixa, deposite aqui seu fanzine, onde as pessoas doavam os fanzines, eu também doei alguns, né. Então essa aqui é a entrada dentro do segundo andar da fanzinada, né.
Aqui estão algumas pessoas que estavam lá, a Tina, a Gi Munhoz, né? Deixa eu ver se tem. O Roger Beat Jesus com a Tina. Então aqui dentro eles estão começando. Fanzine-se ou será fanzinado? Eu até melhoraria esse texto ou colocaria em paralelo fanzine-se e será fanzinado, né? Que é bem interessante também, do que apenas o ou, mantendo-se os dois, né? Ou fanzine-se e ou será fanzinado. Aqui estão Tina Curtis e Roger Beat Jesus. Eu vou aumentar um pouco a imagem aqui para vocês verem, né? Eu troquei exemplares, ganhei exemplares desse pessoal, foi muito útil, foi muito bom, foi muito interessante o evento. Aqui está uma foto coletiva mais no final. Então foi um evento que agregou essas pessoas. Aqui está o prédio. Esse é o Celso, o fotógrafo, bem na frente aqui em primeiro plano. Tem um dos andares em que artistas fizeram essa pintura no fundo da parede que, conforme a luz que ilumina, dá efeitos especiais. Eu vou mostrar para vocês mais um pouco daqui a alguns instantes. Vocês verem a riqueza e a inteligência com que esse pessoal trabalha artisticamente. Aqui estou eu. Aqui crianças desenhando, pintando. Quero ver se chega nas fotos onde tem. Essas fotos estão no Facebook, né? Depois eu posso deixar na descrição do vídeo, né, o endereço do Facebook em que estão as fotos, né? Então aqui temos os fanzines, né? Esse rapaz que está aqui é o de Minas Gerais, que veio especialmente para fanzinada. Aqui é uma foto externa tirada de cima do prédio, da área onde eu falei que tem cultivo de plantas e que as pessoas podem ter um respiro e olhar, observar a partir de cima, né? Vejam os jogos de luzes, né, que aparecem. Quero ver se encontro mais daqueles. Teve também uma sessão musical com esse rapaz tocando tocando violão, né? Aqui estou eu. A André está ao meu lado, que é a moça que tem baixa visão e que faz seus fanzines e que se empolgou muito fazendo os fanzines, tanto que foi, segundo ela, a primeira vez que ela participou expondo seus fanzines. Ela nunca havia feito isso, então foi uma rápida ascensão desde o início dela fazer fanzines este ano, se eu não me engano, até já estar expondo e trocando e doando, trocando os seus fanzines, né? São originais, eu até aconselhei numa próxima fanzinada, um próximo evento, a que ela também tirasse cópias de seus fanzines. Aqui é uma outra fanzineira que estava num outro andar, chegou depois trazendo os fanzines dela. Nos outros andares aconteceram outros eventos e foram acontecendo também outros eventos culturais a partir de outros professores, outros cursos que eram dados lá, né? Aqui alguns fanzines. A Tina Curtis, a idealizadora das fanzinadas. Vou ver se eu encontro fotos outras. Aqui está uma delas. Então, nesse local, essa parede ela tem uma iluminação que varia também, automatizada, e essa variação dá efeitos especiais desse fundo, como se fosse um efeito hipnótico e ao mesmo tempo um efeito de tridimensão em que você aparentemente entraria, né, nesse túnel. É bem interessante, tanto que esse jogo de luzes aqui é o jogo que eu falei automático, né? Bem,
Enfim. Então, esta aqui é a Andrea com a mãe dela. A Andrea está à direita, a mãe dela à esquerda e a Tina ao meio. E os fanzines na mesinha que são da Andrea. Ela me cedeu um fanzine, inclusive. Eu dei alguns dos meus para ela também. Foi muito interessante e muito enriquecedor. É como se fosse um... Mantém-se o espírito fanzineiro da amizade, da fraternidade, da serenidade, da paz, da troca de informações, de comunicações. Essa é uma riqueza muito importante, né, no fanzinato. Aqui vocês veem o Roger Bitizos, o idealizador desse movimento de fanzines na ocupação, né? E a Tina Kurtz, e a caixa onde se depositavam fanzines para doação. Ele está estabelecendo uma fanzinoteca, né? Só que o lugar fixo ainda não se sabe se vai ser nesse andar ou não, nesse segundo andar, justamente porque, como é uma ocupação, há momentos em que há trocas de pessoas que mudam de andar, de apartamentos, algumas saem, outras entram, ele ainda não sabe muito bem, mas vai se estabelecer provavelmente por ele uma zineteca digital inicialmente, e depois ele pode manter a zineteca oficial localizada, né, nesse prédio. Eu tenho aqui mais algumas imagens, eu vou mostrar para vocês. Deixe-me abrir aqui. Está aqui.